Boa noite a todos. Gente, a proposta para essa nossa conversa de hoje é nós falarmos um pouquinho sobre a educação espiritual da criança e do jovem. E para começarmos essa conversa, eu gostaria de trazer aqui para a gente um texto que nós preparamos de diversas fontes, mas que começa com um relembrar de alguns conceitos básicos que nós aprendemos da doutrina espírita. Alguns de nós já estão estudando a doutrina espírita há mais tempo, alguns de nós talvez estejamos começando hoje, esse estudo. E aí a gente relembra que, de acordo com a doutrina espírita, todos nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal, Nós não somos esse corpo que nós utilizamos. Nós somos espíritos que já existiam muito antes deste corpo que a gente utiliza existir. Nós já vivíamos, nós já tínhamos relações, nós já tínhamos vivências, e aí, de um ponto em diante, viemos para cá, ou nascemos, como a gente costuma pensar aqui apenas do ponto de vista material, mas é através do mecanismo da chamada reencarnação que nós não temos apenas essa existência, nós já tivemos diversas existências, tivemos muitas e teremos muitas outras. Esta aqui é apenas uma delas. E é através deste mecanismo da reencarnação que nós relembramos aqueles momentos que talvez a gente pense assim que alguma coisa não foi como a gente gostaria, e a gente pensa assim, se eu pudesse voltar atrás e começar de novo. E através da doutrina espírita, a gente aprende, relembra que nós podemos sim voltar atrás e começar de novo, como fazemos em todas as vezes que voltamos a esse plano. Nós, neste momento, estamos em uma das oportunidades de começar de novo. E quando a gente começa de novo, nós viemos com uma condição muito especial. Estando na condição de crianças, e relembrando, se somos espíritos que já existiam antes, nós apenas passamos pela condição de crianças. Nós não somos, como espíritos, efetivamente crianças. Nós passamos pela experiência de ser crianças e jovens por um tempo. Mas já éramos espíritos adultos há muito mais tempo. E por que a gente passa por esse laboratório da infância? Neste período que a gente vivencia da juventude, nós somos mais permeáveis ao aprendizado. Nós apagamos momentaneamente a nossa bagagem anterior, como se fosse um livro sendo escrito, e aí a gente vira a página, para de escrever, bota um clips nas páginas anteriores e deixa as próximas em branco, porque algumas pessoas assumem a responsabilidade por nós por vários anos, E são nossos pais. A gente pode pensar nisso como alguém assumindo a nossa responsabilidade, ou nós sendo pais também, Aquele espírito que está ali com a gente não começou agora a sua caminhada. Ele chegou para nós num ponto da própria caminhada. Virou a página, colocou um clipezinho e disse, agora eu vou deixar em branco para que você escreva aqui para mim. E justamente nessa sequência, hoje nós podemos ser filhos, amanhã seremos pais, lá na frente seremos filhos novamente, e a gente pode até pensar nas implicações disso. Hoje, aqueles que são nossos filhos poderão, numa outra existência, ser os nossos pais. Não nesta existência, Nessa não daria pela lógica, pelo tempo da reencarnação, mas uma ou duas lá para frente, a situação pode ser exatamente a oposta. E como é que é quando a gente recebe alguém em casa, se a gente trata bem ou menos bem? Se a gente acolhe muito bem assim esse visitante na nossa casa, ou se a gente não se esmera tanto assim. Se a gente vai visitar essa pessoa, como a gente pode imaginar que seria a recepção dessa pessoa? Se teve aquele carinho extra nosso, vai ter talvez, uma recíproca ali.
E aí a gente pode pensar, como seria se nós fôssemos filhos deste ser que hoje nós tratamos de uma certa forma, conduzimos de uma certa forma, cuidamos, né, desse ou daquele jeito. Mas aí, voltando para essa nossa linha da educação espiritual da criança e do jovem, um dos primeiros pontos que a gente traz aqui é algo que às vezes nós ouvimos de deixarmos as crianças livres para escolherem sua própria religião, sua própria espiritualidade. E para pensar um pouquinho sobre isso, nós trouxemos aqui de um livro chamado Emmanuel, escrito pelo próprio Espírito Emmanuel, no capítulo 35, onde ele diz que não concorda com a educação ministrada absolutamente dentro de moldes do materialismo. E ele nos diz que hoje a nossa educação é muito voltada ao materialismo, que não nos vê como nada mais do que um complexo celular. Uma educação voltada simplesmente para o materialismo diz o quê? Que nós somos um conjunto de células, um corpo e simplesmente esse corpo. E aí, dependendo das conexões do nosso cérebro, da química que acontecer aqui dentro, dos hormônios, os neurônios, tudo mais, dependendo disso vai se formar a nossa personalidade. A educação atual ainda é muito voltada apenas para os mecanismos deste mundo. Mas aí é o próprio Emmanuel que nos diz que nós não somos essa matéria pura e simplesmente. São fluidos ou são energias imponderáveis e invisíveis que geram os atributos da nossa individualidade. E ele está se referindo justamente ao espírito. Nós somos um espírito, somos muito mais do que um corpo. E se a nossa educação se volta exclusivamente para o corpo, um pedaço do que nós somos fica faltando nessa educação. E aí é justamente esse ponto que a gente traz para pensar, será que devemos deixar nossos filhos livres para escolher, sendo que a própria educação do mundo não está voltada para o todo que nós somos, e sim só para um pedaço dele? E nesse pedaço, a ciência, quem estuda, os professores, se esmeram muito nisso. Agora, e esse outro pedaço? E aí, se pensarmos nos nossos filhos como espíritos completos, que apenas usam o corpo como nós por um tempo, precisamos ajudar eles trazendo as noções de espiritualidade, sejam quais forem as nossas escolhas religiosas. E a gente não diz aqui que tem que ser através da doutrina espírita, mas sim que nós devemos apresentar a religiosidade, a espiritualidade aos nossos filhos como um dever nosso, porque o mundo não tem ainda esse papel. Somos nós que dizemos, desde pequeninhos, se aquilo é ou não é importante. E lembrando que os nossos filhos viraram a página das suas existências e deixaram em branco para a gente, mesmo sendo eles espíritos que já têm sua bagagem. Nós todos já tínhamos antes de nascer. Lá pela adolescência, diz a doutrina espírita para a gente, nós começamos a recobrar o que éramos, né? As nossas vivências, nossas formas de ver a vida, o jeito que a gente pensava, isso tudo vai voltando. Não que não estivessem ali, que a gente sabe que os nossos pequeninhos, eles já trazem um jeito específico, às vezes, em algum ponto, em outro, trazem facilidades numa coisa, dificuldades em outras. É lá na adolescência, no entanto, que a gente começa a recobrar isso tudo com muito mais intensidade. Mas aquilo que nos acontece na infância, desde a primeira infância, desde o ventre até o momento da adolescência, influencia com um peso enorme o resto da nossa vida. E nós temos o papel e a obrigação de, desde pequeno, colocar nos nossos filhos a importância da espiritualidade, do bem conviver, de tudo aquilo que Jesus nos falou, porque isso vai ter um peso muito grande lá na frente. E aí a gente pode pensar também no papel da escola. Se a gente disse assim, será que a gente deixa a criança livre para escolher a própria religiosidade? Será que a gente também deve deixar a escola livre para educar os nossos filhos?
Então vamos colocar eles lá ele vai ganhar educação e eu aqui vou sustentando, vou criando. Aí a gente vai para um outro livrinho que foi escrito por Carlos Bacelli através de conversas que ele tinha com Chico Xavier. E aí foi perguntado para o Chico sobre essa questão da formação dos filhos. E olha só que interessante a frase que ele nos traz. Não será justo exigir que a professora ou o professor edifiquem prodígios ou trabalhem muito, muito, muito no caráter dos nossos filhos. E aí aqui vem o puxão de orelha do Chico. Que às vezes abandonamos ou frustramos com a nossa irresponsabilidade diante de Jesus. Algo bem forte que o Chico nos traz aqui, né? Mas o que ele está dizendo? Que não é justo pedir que os professores façam algo que deveria ser nosso. O professor está lá para ensinar aquelas coisas que estão numa cartilha. E muitos professores, talvez a grande maioria, se preocupe tanto que não se limitam à cartilha, à matemática, à portuguesa, à geografia, e pensam nas crianças, sabem da sua responsabilidade, tentam passar valores, tentam passar muito mais. Mas ele está nos dizendo aqui que muitos de nós, infelizmente, revelamos muita preocupação, nas palavras de Chico Xavier, em dotar os filhos com a instrução cultural e técnica. A mesma aquela que a escola se propõe a passar para os nossos filhos. E aí ele diz, sendo esse foco, muitas vezes, o dinheiro, a propriedade, o conhecimento. E o Chico Xavier termina para a gente esse trechinho dizendo assim, mas raros de nós mostramos o devido zelo à formação dos filhos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos entregou. E nessa frase, ele abre os nossos olhos para um ponto muito importante. Será que os nossos filhos são nossos? Eu quero dizer nossos num sentido muito amplo. Aqui nessa terra, sim. Porque foi a nós que Deus confiou nesta encarnação os filhos. É a nossa responsabilidade. Mas quando a gente pensa naquela visão mais geral que a doutrina espírita nos traz de que somos espíritos vivendo uma experiência aqui. Olha só o que o Chico nos diz. Os filhos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos entregou. E se alguém nos entrega algo, é provável que um dia a gente devolva. E se a gente pudesse, se fosse possível a gente ir fazer a entrega em mãos, no dia que os nossos filhos desencarnarem, um dia isso vai acontecer, se a gente fosse frente a frente com Jesus e dissesse, olha só, estou trazendo ele de volta, tá? Você me emprestou ele. Será que ele ia fazer que nem eu, se eu me empresto uma bicicleta que eu tenho, por exemplo, se eu empresto um livro, eu pego e dou uma olhadinha assim, o livro tá inteirinho, tá bonitinho. Nossa, até botaram uma capa, que legal. Seria legal, né? Então a bicicleta, nossa, eu entreguei até meio sujinha que eu emprestei, me devolveram ela mais limpinha, lubrificar a corrente. Como será que Jesus avaliaria os nossos filhos com o peso que nós temos para eles na hora que nós devolvêssemos eles? E aí se a gente dissesse para Jesus, mas eu ajudei ele a se tornar rico, a criar empresas, a fazer isso, fazer aquilo, ele vai dizer, que legal. Mas será que isso fecha com aquilo que ele veio nos ensinar? Sendo que ele não disse que era errado aprender a ter dinheiro, a gerar riqueza, a ter propriedades. Ele nunca disse que isso era errado, né? Mas o foco dele era qual? Jesus falou muito, muito mais das coisas que a gente guarda aqui, não das coisas que a gente guarda aqui. Então a gente pode se imaginar devolvendo presencialmente e vendo a expressão dele assim, porque ele vai dar uma olhada que nem a gente olharia para o carro que nos devolveram emprestado para a bicicleta. O que será que ele vai avaliar e como será que vai ser a nossa nota nisso, né? E na mesma linha da responsabilidade da escola e da nossa, nós temos a evangelização no centro espírita, né? Algumas casas têm, outras não. Isso depende da realidade de cada casa, dos trabalhadores, das condições, né? Mas às vezes a gente tem isso de forma mais estruturada, menos estruturada. E Chico Xavier, através da mediunidade, trouxe um
tópico que Emmanuel ditou para ele no livro A Terra e o Semeador. E aí ele pergunta que matérias deveriam ser ensinadas nos centros espíritas, justamente nessas salinhas de evangelização infantil. E olha que interessante a resposta de Emmanuel. Ele diz que se interessa muito por esse assunto, mas que considera importante que os professores encarnados na Terra, que se encontram nessa maravilhosa tarefa de preparação do futuro da mente infantil, que se reúnam presencialmente no Centro Espírita, selecionando eles próprios os temas espíritas dentro da atualização dos nossos processos atuais de vivência. O Emmanuel em nenhum momento se coloca, não, peraí, que eu venho aqui dos planos superiores, eu vou dizer para vocês, o que vocês têm que ensinar no Centro Espírita? O Chico encarnou e tinha lá a tarefa dele, do livro, do atendimento, ele se mantinha ali. O Emmanuel se propôs, através do Chico, escrever aquele monte de livros, trazer para a gente está usando os livros dele agora, ele se propôs a isso. E se um de nós participa da evangelização infantil, nós, ao reencarnarmos, nos propusemos também a estar presente numa casa espírita nessa tarefa. E ele diz, se o Chico se preparou para a psicografia, se o Emmanuel se preparou para a tarefa dele, cada um de nós, quem está ali conduzindo as crianças também se preparou. E tem o dever e a responsabilidade de, junto com os outros professores, selecionar, observando as crianças, observando, por exemplo, com quem vem no atendimento fraterno, o que as famílias estão trazendo. Quando os pais vêm ao atendimento, eles falam dos filhos, o que estão falando? Estão falando sobre escola, estão falando sobre TV, estão falando sobre influência, estão falando sobre o quê? E aí selecionar os assuntos que vão fechar com aquela comunidade onde a gente está, naquele centro espírita, nas condições que a gente vive. E o Chico, em mais de uma obra, junto com diversos espíritos, ressalta a grande importância que o centro espírita tem pelos conceitos que traz desde a juventude de que nós não morremos, por exemplo, de que nós vamos continuar a nossa vida, de que aquilo que a gente faz hoje traz reflexos lá na frente e que hoje a gente já vive os reflexos do passado, dos próprios atos. E esses são conceitos, dentre muitos outros, que podem expandir a nossa mente de forma incrível. E se a gente puder, de alguma forma, no Centro Espírita, trazer isso para as crianças, nós estamos ajudando na formação desses seres do futuro. E aí, antes da gente entrar no tópico principal aqui, ainda no livro Chico Xavier, ele traz uma frase que diz assim: a primeira cartilha da criança na escola da vida é o exemplo dos adultos que a cercam. Então a gente começou falando sobre se devemos conduzir a criança ou não na educação religiosa, espiritual, se a gente deve esperar e o que deve esperar da escola e do centro espírita nesse sentido. E aí o Chico Xavier nos traz aqui que a primeira cartilha ou a primeira matéria passada à criança, as primeiras diretrizes em qualquer tipo de educação precisam vir não apenas dos adultos que a cercam, mas, como ele disse, do exemplo dos adultos que a cercam. Porque nós podemos falar 1000 coisas para uma criança e ela vai fazer o quê? O que ela nos ver fazendo, não o que a gente falar para ela. E aí a gente chega aqui num textinho de André Luiz, no livro Sinal Verde. E o livro Sinal Verde, gente, é um livro muito, muito interessante. Eu acho que a gente deve ter aqui também. Livrinho fininho. E cada capítulo é tipo 1 ou 2 páginas no máximo. E o André Luiz é muito certeiro assim, em trazer pontos muito, muito diretos para a gente naquilo que ele quer nos passar. E nesse capítulo 14, que se chama Ante os Pequeninos, ele traz diversas frases para a gente refletir juntos. Começando por: a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Nós estamos construindo nas crianças como se fosse um edifício mesmo, uma casa espiritual.
E os construtores somos nós, os pais. Os pais estabelecem desde as fundações, e aí a gente volta na importância de desde pequeninhos a gente falar sobre espiritualidade, sobre religiosidade, demonstrarmos a vivência disso também, porque nós estamos construindo a base daquela casa, né? E aí ele nos diz, André Luiz, que não existe nenhuma criança, nenhuma única, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Sendo estas as ferramentas da construção daquela base da edificação espiritual dessa criança. E aí ele nos diz assim, cada pequenino, embora seja um espírito adulto. Lembra que a gente falou? A gente dá uma apagadinha assim na memória, dá uma congelada nisso momentaneamente, vira a página da história daquele espírito, deixa uma próxima página em branco e ele vai recomeçar com a gente, lá no nosso lar como filho. Embora já seja um espírito adulto, cada criança traz o cérebro extremamente sensível, ou seja, como se fosse um microfone muito sensível que mesmo se eu falar baixinho, ele capta. Mesmo se o exemplo que eu dei foi muito rapidinho assim, eu tentei disfarçar, ele capta. Mesmo se aquilo que eu transmiti foi por pouco tempo, aquele sensor, aquele cérebro extremamente sensível, capta. E aí ele nos diz assim, tornando-se essa criança, por isso mesmo, um observador rigorista ou rigoroso de tudo que você fala ou faz. As crianças nos observam nos mínimos detalhes. Como aquela vez que bateram na porta lá em casa, e o meu filho correu lá e abriu a porta, né? Disseram assim, teu pai tá, é o fulano de tal. Aí ele voltou e disse, pai, chegou o fulano. Eu digo, diz para ele que eu não tô. Aí ele foi lá dizer, o meu pai mandou dizer que não tá. Gente, isso é só um exemplo, é uma brincadeira, tá? Isso não aconteceu. Mas o que eu estaria ensinando se fizesse isso? Ah, mas é aquela pessoa que eu não quero, não posso conversar hoje. Mas o que ele estaria percebendo? Certamente a gente não vai agir desse jeito tão bobalhão, né? Como eu fiz agora. Mas às vezes, nas mínimas intenções, naqueles sentimentos que tem por trás, os nossos filhos são espíritos que não percebem apenas com os 5 sentidos. Todos percebem com os ouvidos da alma também, mesmo que a gente não tenha a percepção nesse momento. Nós sentimos o que acontece também. E os nossos filhos percebem com os ouvidos da alma também o que nós estamos dizendo. E aí o André Luiz diz assim, a mente infantil vai nos dar de volta, lá no futuro, tudo aquilo que lhes dermos agora. Aquilo que nós recolheremos dos filhos está intimamente ligado ao que hoje estamos dando para eles. E certamente esse retorno dos filhos lá na frente será muito influenciado pela evolução espiritual que esse espírito já atingiu. Então, um espírito altamente elevado, mesmo se a gente não plantar coisas muito legais ali, ele não vai vir e revidar na mesma moeda para a gente. Agora, em tudo aquilo que a gente estiver hoje fazendo, a influência, o peso disso na vida adulta desse ser, no momento que talvez nós, numa velhice, vamos precisar, isso vai estar intimamente ligado a como ele vai voltar para nós. Porque nós estamos hoje não apenas dando exemplos com o que fazemos para eles diretamente, mas com a forma que eles nos vêm tratando também os mais velhos, e um dia seremos nós os mais velhos, com os filhos talvez cuidando da gente, né? E essa relação não acaba nunca. Como a gente falou no início, a gente começa com um filho, pode passar a ser pai. Falamos antes que um dia a gente volta a ser filho, talvez até do mesmo ser, né? Mas antes disso, seremos as pessoas um pouco mais velhas, talvez precisando inclusive desse filho, e nós estamos nesse ciclo de dar algo para a vida e receber a mesma coisa de volta constantemente. E ele diz assim,
que toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, como a gente falou antes, né? Mas que solicita material digno para consolidar-se. E aqui a gente vê uma responsabilidade muito grande que nós temos, porque não basta dizermos algo para a criança ou colocarmos ela na melhor escola, ela se torna no futuro alguém com valores, com percepções muito próximas daquelas que nós estamos demonstrando hoje. E aí a gente tem a oportunidade diante deles de seguir com as coisas boas que a gente já tinha, já sabia fazer, mas talvez olhando para algumas que sob esse novo ponto de vista, talvez a gente não quisesse que eles pensassem desse jeito. E a gente sabe que nós todos temos coisas boas, coisas que estão legais dentro da gente, mas tem umas que se a gente pudesse fazer diferente, a gente faria, né? Se a gente pudesse não ser daquele jeito, a gente não seria. Tem coisas que, apesar de o meu automático me levar a fazer de um certo jeito, se desse para eu desligar uma chavezinha aqui dentro e não fazer assim, eu desligaria. Mas ainda está no automático assim, né? Talvez até mesmo pelos exemplos que nós tivemos na nossa infância. É um ciclo muito longo esse, né? E aí quando um filho surge, nós temos a opção de talvez agora, por ele, mudarmos isso. E isso é algo que exige bastante da gente. Da mesma forma que talvez nós já tenhamos olhado para o passado, para quem esteve responsável por nós, e tenhamos um dia dito, mas tinha que ter sido desse outro jeito, tinha que ter sido assim, tinha que ter tido tal atitude. É possível que a gente olhe. Mas como é que a gente faz nessa longa cadeia? Porque talvez até mesmo a pessoa que nos criou possa olhar para trás também e dizer, mas eu queria também que tivessem feito assim, assado, e hoje eu sou influenciado. Através da doutrina espírita, nós ganhamos uma chave que nos liberta de uma cadeia, de uma prisão, que é esse ciclo de uma geração vem influenciando a outra, é outra, é outra. E nós temos hoje, mesmo que a gente não tenha agora filhos sob a nossa tutela. Talvez já tenha passado, já foi, talvez a gente não tenha, mas de qualquer forma, nós temos a oportunidade de encerrar esse ciclo, de que uma geração vem moldando a outra e a outra vem simplesmente repetindo o que a primeira fazia. Mas eu fui ensinado assim, mas eu tive esse exemplo. Mas se a gente olhar para trás, é muito provável que os nossos pais, nossos avós não tinham a doutrina espírita, não tinham conversas como essa, não tinham as ferramentas que nós tínhamos hoje. E está nas nossas mãos escolher que, mesmo que não tenha sido da melhor forma, eu posso encerrar esse ciclo e começar um novo. E daqui em diante, esse caminho vai ser mais iluminado. Para mim e para todo mundo que se seguir. E aí a gente encerra aqui com o André Luiz nos falando para nós ajudarmos a nossa juventude, a nossa infância, dialogando com as nossas crianças e os nossos jovens dentro das mesmas normas de respeito e sinceridade que nós gostaríamos dos outros em relação a nós. Nós não somos donos da juventude dos nossos filhos. Somos os responsáveis por um tempo. Mas da mesma forma que um dia reencarnaremos e a gente consegue imaginar o jeito que a gente gostaria que nos tratassem, né, na nossa próxima encarnação, quando a gente for novamente crianças, quando nós formos novamente adolescentes, como nós gostaríamos de ser tratados. E provavelmente a gente lá na frente, como criança, como adolescente, a gente vai errar. É certo, né, gente? Nós não somos espíritos perfeitos que já não erram mais. A gente ainda tem muito a caminhar. Então a gente vai tropeçar. Como a gente gostaria que fosse a tratativa com a gente lá no futuro, quando a gente tropeçar. Se a gente conseguir fazer esse exercício, talvez a gente consiga fazer importantes ajustes na forma como hoje nós estamos conduzindo as crianças, os jovens, os adolescentes que hoje estão errando. E se a gente entrar nesse novo ciclo,
a gente pode esperar grandes coisas, grandes adultos lá na frente e uma infância, uma adolescência tão legal para a gente mesmo, porque a gente está construindo neste momento, já, a nossa próxima encarnação. Então a gente finaliza lembrando que a Terra não é apenas um planeta, ela é uma grande escola onde nós estamos matriculados. A família é a turma ou a classe na qual nós entramos. Essa sala aqui, por exemplo, isso aqui era uma escola, né? Carlos, aqui era uma grande escola. Aqui dentro, nessa sala, a gente vê, tinha uma turma. Então a gente está ali dentro daquela turma que é a nossa família. Agora, dentro dessa família, os pais são os professores principais, os primeiros. Todos os outros vêm na retaguarda, num papel secundário. Os pais estabelecem a linha mestra de todos os filhos. Então, que essa visão aqui possa nos ajudar a expandir, né, a nossa consciência da nossa relação com os filhos, com os jovens, de nós mesmos com eles, porque se hoje nós somos mais velhos, isso também é momentâneo, nós voltaremos a ser jovens, adolescentes, de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias, até que a gente aprenda tudo que o Mestre Jesus vem nos dizer. Se a gente puder trazer consciência para isso, a gente ajuda esse processo a ocorrer com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então nós agradecemos o tempo de todos e esperando que esses conhecimentos que a gente dividiu aqui entre nós, que eles possam fazer parte do nosso dia a dia. E agradecendo então a equipe desta casa, a equipe espiritual que nos acolhe sempre, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por, em mais um dia da nossa caminhada, termos essa doutrina ao nosso lado, termos locais como este, que nos acolhem, sem olhar a nossa condição de vida, sem nos julgar, permitindo que a gente chegue aqui com nossas dores, nossas lágrimas e buscando de alguma forma nos consolar, nos fortalecer, que a gente possa agradecer ao Mestre Jesus por isso tudo que recebemos neste local e que possamos tentar de alguma forma, ao voltarmos para os nossos lares, levarmos um pouquinho disso. Que a gente possa em casa levar um pouco mais de compreensão, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de respeito. Que ao chegarmos nos nossos lares, possamos assumir para nós mesmos a responsabilidade de tranquilizar aquele ambiente, de iluminar um pouco mais, com os nossos sorrisos, com o nosso abraço, e que essa doutrina possa ser sempre um guia dos nossos passos. Que a cada decisão nós lembremos do Mestre Jesus, das suas orientações, e que possamos ter mais certeza, mais sabedoria de estarmos dando o passo correto. Obrigado, Mestre Jesus, por esta noite, que tenhamos todos uma noite de descanso e um ótimo dia amanhã. Que assim seja.